Boa noite a todos, seja muito bem-vindo a mais um culto da Sara, nossa terra de Boston. Que bom estar aqui com você nesse tempo precioso, nosso culto da família, um culto onde Deus tem nos trazido tantas bênçãos, tanta revelação, e eu estou muito feliz que você pode estar aqui conosco. Nosso convite é, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, vai lá dar o seu like, curte e compartilhe o nosso canal para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Amém? Vamos orar, vamos dar início a este culto que eu sei que vai ser poderoso na presença do nosso Deus. Amém? Senhor Jesus, nós entramos agora na Tua presença, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, ó Pai, por tudo que nós sabemos que o Senhor irá fazer, ó Deus, nessa noite. Nós Te pedimos, ó Pai, a Tua presença, o Teu Espírito Santo sobre cada vida. Nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, nós queremos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, nós queremos Te adorar, nós queremos, ó Deus, ter um tempo de cultuar a Ti, que possamos, ó Deus, ouvir as nossas orações, ó Pai, que o Senhor possa ouvi-las, que elas possam chegar, ó Deus, até o Teu trono como um cheiro suave, ó Deus, e que no momento do louvor nós possamos Te adorar, nós possamos nos render, nos prostrar a Ti, ó Pai. Deus, eu Te peço que agora o Senhor possa ir de encontro a cada um, onde quer, ó Deus, que os Teus filhos estejam, que eles possam sentir o Teu toque, a Tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos adorar o nosso Deus então, amém? Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que
Não consigo mais viver perseguindo ilusões, trocando tua glória por coisas sem valor. Oh Deus, anseio ouvir tua voz, tua face é o que eu mais quero. Ao teu encontro eu vou, Jesus, sou somente teu. meu coração deseja prosseguir, vem restaurar teus sonhos dentro em mim. O teu amor consome o medo, o teu olhar acende o fogo em mim. Só existe um lugar onde eu quero estar. Tua presença é o meu prazer, meu constante amor, nunca me deixa só. Sou teu pra sempre. Eu sou teu pra sempre. Sou teu. Ansiamos te ouvir, Jesus. Anseio ouvir tua voz, tua face é o que eu mais quero. Ao teu encontro eu vou, Jesus, sou somente teu. Meu coração deseja prosseguir, vem restaurar teus sonhos dentro em mim. O seu amor consome o medo, o teu olhar acende o fogo em mim. Sem Deus só existe um lugar onde eu quero estar. Tua presença é o meu prazer, teu constante amor nunca me deixa só. Sou teu pra sempre. Só existe um lugar onde eu quero estar. Tua presença é o meu prazer, teu constante amor nunca me deixa só. Sou teu pra sempre. Só tu és digno de toda devoção. Só tu és digno de todo meu amor. Nome mais lindo, Te este nome, nome mais só existe um lugar onde eu quero estar. Tua presença é o meu prazer, teu constante amor nunca me deixa só.
noite, queridos. Deus abençoe muito a cada um de vocês. Sejam bem-vindos. Quero te pedir que, se você ainda não compartilhou, que você compartilhe esse link com alguém para abençoar essa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Amém? Vamos lá? Glória a Deus. Diz assim, ó. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Vamos orar, vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento, porque eu sei que o Senhor vai falar com cada um de nós. Eu sei que a tua palavra, que é viva e eficaz, essa palavra vai administrar todo o seu desejo, toda a sua vontade dentro de nós. Hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar, ó Deus, que todos aqueles que têm os olhos fechados para algum tipo de entendimento, que seus olhos sejam abertos em nome de Jesus. Abram os ouvidos espirituais, os olhos espirituais, para que nós todos possamos entender a tua verdade plenamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Amém. Queridos, no domingo de Páscoa eu falei sobre morte e ressurreição de Jesus, né? Esse é o tema da Páscoa. E eu falei que havia a necessidade, de fato, da ressurreição de Jesus, né? E qual é a necessidade da ressurreição de Jesus? Porque quando ele morre na cruz, ele diz está consumado, né? E a gente entende então que Jesus ali, ele paga o preço pelo nosso pecado, ele é maldito em nosso lugar, ele leva sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, então ele recebe toda a nossa condenação, né? Ele morre a nossa morte para que a gente viva a vida dele. Então, quer dizer, existe na sexta-feira da paixão essa morte que é declarado e está consumado por Jesus, e nós entendemos, então ali ele resolveu. Mas aí eu disse, qual é a necessidade da ressurreição então, se está tudo resolvido, né? É porque o plano de Deus, e além da cruz, é claro, então o que nós entendemos? Que na ressurreição de Jesus, primeiro, ele mostra que ele é Deus, né? Que ele é Deus, que ele vence a morte não pode contê-lo, que a morte não pode segurá-lo. Então aqui, ao contrário, quando nós enxergamos na terra, na história humana, que a morte vence a vida, quando Jesus ressuscita, então ele declara, a vida vence a morte, amém? E porque a vida vence a morte, ele pode trazer essa vida para cada um de nós. Então, quando Jesus ressuscita, ele traz vida e vida e abundância a cada um de nós, amém? No batismo, eu expliquei que no batismo a gente morre com ele, mas também a gente, quando volta, ressuscita com ele e inicia uma nova vida, amém? Mas aí essa nova vida está aqui em Gálatas 2:20, que Paulo disse o quê? Olha, eu estou crucificado, então o velho homem, todas as inseguranças, todas as dificuldades, todo o pecado, toda a limitação, né, toda a maldição, toda a dor, todo o sofrimento, toda a prisão, tudo está crucificado com Cristo. E aí ele diz, eu não vivo eu mais. E quando ele fala eu não vivo eu mais, ele está dizendo o seguinte, a velha criatura, o velho homem, esse não vive mais, foi crucificado com Jesus, amém? Mas a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé em Deus, amém? Pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim, amém? Então, Paulo, ele está dizendo isso. A vida que eu tenho agora, depois de ter um encontro com Jesus, porque Paulo tem um encontro com Jesus, se converte, ele diz, a vida que eu tenho agora, na carne, é a vida pela fé. Não é mais uma vida comum. Porque antes eu vivia pelos meus olhos, pelas minhas vistas, pelos meus sentimentos. Eu vivia pelos meus sentidos. Por tocar, por provar, por enxergar, por ver, por ouvir. Mas agora, não. Agora eu vivo pela fé. Eu vivo numa outra dimensão. Eu vivo fora dessa realidade. Apesar de estar na terra e estar debaixo de todas as situações que estão na terra, são inerentes àqueles que estão na terra. Apesar de tudo isso, eu estou aqui, mas vivendo pela fé. Eu estou vivendo a minha vida olhando num outro plano, num plano espiritual. Amém, querido? Amém? Então Paulo está dizendo isso. Porque a fé é aquilo que enxerga diferente dos outros. Para simplificar, porque a gente fala assim, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção dos fatos que não se vê. Então isso é o que diz a fé em Hebreus 11, né, versículo 1. Mas talvez a forma bem simplificada de dizer é que a fé é enxergar aquilo que os outros não enxergam ou enxergar aquilo que a situação não mostra. Porque muitas vezes é isso. Nós ainda, no nosso corpo, que é corruptível, nosso corpo
que é carnal, no nosso corpo que vai perecendo a cada dia, o cabelo branco que chega, o nosso corpo vai envelhecendo. Apesar disso, Paulo diz, o homem interior se renova dia após dia. O homem interior é o nosso espírito. E o nosso espírito agora está agindo na nossa vida depois que a gente aceita Jesus, e ele enxerga diferente, amém, querido? Ele traz a visão da fé, amém? A visão da fé é a visão dos céus, amém? Em nome de Jesus, é aquilo que a gente precisa entender. Eu tenho a visão de Deus, eu tenho a visão da fé, eu tenho aquilo que Deus tem para minha vida, em nome de Jesus, amém? Tem gente que vive pelas pessoas, ou vive pelos pais, ou vive pelos filhos, ou vive pelo cônjuge, ou vive pelos irmãos, pelos parentes, ou vive por amigos, enfim, elas vivem pelas pessoas. Então muitas vezes ela está vivendo e aí ela está colocando toda a sua expectativa numa pessoa, e quando essa pessoa falha, ela recebe a falha junto. Quando essa pessoa fracassa, ela fracassa junto. Então é um problema muito grande quando nós colocamos a expectativa da nossa vida nas pessoas. Então nós precisamos entender, primeiro, nós não podemos viver pelas pessoas, amém? Outra coisa, pessoas que vivem pelo dinheiro. Tem gente nessa terra de tudo, e tem gente que vive por dinheiro, né? Aconteceu no Oregon aqui, um estado americano, uma coisa, não sei, até agora meio que inexplicável. Depois a gente pode entender melhor, então eu não posso falar com toda propriedade sobre esse assunto, mas o fato é que um homem pegou o seu carro e ele saiu jogando maços de dinheiro na rodovia, numa cidade, né? numa região do Oregon, parece que é Eugene, alguma coisa assim, enfim. Então ele sai e ele vai jogando dinheiro, ele vai em alta velocidade e vai jogando dinheiro, e os policiais disseram que ele jogou cerca de $200 mil para fora do carro, e aí as pessoas iam parando, os carros iam parando para pegar o dinheiro, né? Talvez poderia acontecer acidentes, então estou querendo até, de alguma forma, fazer alguma coisa contra o cara, porque poderia ter causado um acidente, enfim. Então aí quando conseguiram encontrar ele, conseguiram falar com ele, ele disse, não, eu fiz isso para abençoar as pessoas. Mas quando for falar com os familiares estão indignados, os familiares estão mal, né? Então é um horror para a família. Eu tenho um destaque que diz, né? O homem disse que ia abençoar as pessoas para o horror da sua família. Então coisa de louco, né? Por quê? Porque a família não concordou, provavelmente ele teve um ato ou de loucura, ou de insanidade, ou de ira, não sei o que foi que aconteceu. O fato é que ele jogou dinheiro, ele esvaziou as contas bancárias, e agora a família está no desespero por conta disso. Por quê? Porque é uma coisa relacionada a dinheiro. Então, por um lado, ele joga fora o dinheiro, diz que é para abençoar, não sei, mas a família, ao mesmo tempo, está empavorosa, diz que eles não têm dinheiro, ele jogou fora o dinheiro da família. Então, olha que coisa. Já pensou quando você vive pelo dinheiro e o dinheiro acaba, o que vai virar isso? O que vai acontecer? Sabe, então quando a gente vive pelo dinheiro, quando o dinheiro acaba, parece que a vida acaba junto. Parece que a alegria vai embora, a paz vai embora. Então, uma das coisas que a gente sempre fala é isso, que o dinheiro é um dos formadores de opinião dentro de um casamento. Quando tem dinheiro, quando está tudo certo, muitas vezes o casamento está bem. E às vezes quando acaba o dinheiro, pode vir o divórcio. Por quê? Porque as pessoas vivem por conta do dinheiro. Então as pessoas podem viver por conta de pessoas, e as pessoas podem viver por conta de dinheiro. As pessoas podem viver por conta de fama. As pessoas podem viver por conta de poder. Então, quer dizer, quando acaba isso, se acaba na vida da pessoa, né, se ela vive por conta da empresa dela e a empresa fale, ela pode simplesmente entrar em depressão e até dar um tiro no ouvido, né? Acabar com a vida. Por quê? Porque ela colocou a sua vida, ela colocou tudo, toda a sua base, ela colocou a sua estrutura naquela circunstância. Agora, quando eu vivo pela fé, é diferente. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a fé é a convicção dos fatos que não se veem. A fé é enxergar de uma forma diferente. Tudo ao meu redor. Quando eu vivo pela fé, tudo eu enxergo de forma diferente. Quer dizer que eu virei um ET na Terra? Não necessariamente. Mas quer dizer que eu não enxergo da mesma forma que eu enxergava antes. A Bíblia diz que quando Paulo se converteu, teve um encontro com Jesus, o que Jesus fez com ele? Tirou a visão dele. Ah não, foi uma luz que brilhou forte. O fato é que no final ele ficou cego por uns dias, até que ele recebeu oração e voltou a enxergar. E a gente diz sempre que talvez essa é a forma que Deus agiu para mostrar a ele que ele estava sendo o quê? Desintoxicado, arrancou a visão antiga para dar uma visão nova. Era um novo nascimento, né? Então ele para de enxergar como ele enxergava antes e volta enxergando de forma diferente. Quando ele volta radicalmente diferente, né? Então vamos entender isso, Queridos, a fé, viver pela fé, é viver com outros olhos para a vida. Eu falei ontem na célula, estava comentando na célula o seguinte, que nós, ao longo da vida, nós entendemos muitas coisas de forma errada, equivocada.
né? Eu dei o exemplo daquela pessoa, daquela mulher, né, que cortava o peixe, né? E jogava quase que a metade fora, né? Cortava um pedaço do rabo, um pedaço da cabeça, e bem grande, sobrava só um pedaço pequeno, e ela colocava na forma e ela assava. E aí um dia alguém curioso perguntou, mas por que você faz isso? Por que você pega, você tem uma forma grande, mas você corta, né, o peixe, o rabo, e uma parte do rabo, a parte traseira e uma parte dianteira, tira fora, mas fica só um pedaço muito pequeno do peixe, e você coloca nessa forma grande esse pedaço pequeno do peixe. Ela falou, não, porque eu aprendi com a minha mãe. Aí foi perguntar para a mãe, falou, não, porque eu aprendi também com a minha mãe. Aí foi perguntar para a avó da mulher. E quando perguntaram para a avó da mulher por que ela cortava o peixe daquele jeito, ela falou, não, porque eu só tinha uma forma pequena. E como eu tinha uma forma pequena, eu cortava o peixe para que ele coubesse dentro daquela forma que era a única que eu tinha. Se eu tivesse uma forma maior, eu colocava o peixe por inteiro. Então, aquela neta tinha aprendido de forma errada com a mãe, que tinha aprendido de forma errada também, né, com a sua mãe. Necessariamente a mãe não explicou isso para ela, né? Então ela, na verdade, aprendeu sozinha, observando a mãe, e ela aprendeu, passou para frente, enfim, elas estão fazendo uma coisa errada e estão perdendo muitas coisas, jogando fora muitas coisas. E assim é a nossa vida, né? A gente aprende o português de forma errada, quantas palavras que nós falamos e que ao longo do tempo a gente vai mudando, trocando, por quê? Porque aprendeu com os pais, aprendeu com os antigos, e eles falavam de um jeito, de uma maneira, aprendeu numa região, e eles falavam de um jeito, e a gente falava aquela palavra e achava que estava tudo certo. Depois foi entendendo que era diferente, né? Ao longo do tempo a gente foi mudando, trocou uma palavra hoje, trocou outra palavra hoje. Então por isso que é muito bom, né, a gente estar lendo, aprendendo, porque a gente vai mudando os aspectos, né? Quantas vezes eu estou lendo um livro e aí eu falo, uau, que palavra diferente, ou então eu digo, uau, essa palavra era desse jeito, eu falava desse jeito, era dessa. Então quer dizer, você vai aprendendo, você vai mudando, né? Então nós fomos ensinados, a língua foi ensinada errado, o inglês, muitas vezes a gente fala de forma errada. Estamos aqui nos Estados Unidos, né? E aqui a gente fala com as pessoas, algumas vão falar o inglês corretamente, outras vão aprender de forma errada e passam para frente de forma errada também, né? Mas o fato é que a gente vai tendo que mudar as coisas. Por quê? Porque aprender muita coisa errada, né? Eu não sei você, quando eu aprendi a dirigir, eu quero agradecer aqui duas pessoas. Primeiro, o Luiz, meu irmão, que me ensinou a dirigir, né? Ele me ensinou a dirigir, ele foi um tempo precioso. Eu lembro que a gente ia para um campo de futebol e ele me ensinava a dirigir ali dentro daquele campo de futebol. E o meu sobrinho, Joanês, que também me ensinou a dirigir. Dirigia já e me ensinou a dirigir também. Então essas duas pessoas colaboraram bastante. Agora o problema é o seguinte, que muitas coisas que eu aprendi com elas, ou que eu aprendi depois ao longo, dirigindo, era errado, de forma errada. E naquela época a gente dirigia, eu não tinha carteira e dirigia, enfim. Quando eu fui tirar a carteira, precisou tirar a carteira mesmo, aí fui tirar os vícios, né? Tanta coisa errada que eu tinha aprendido. E aí eu tive que trocar, mudar, não é desse jeito e tal, porque eu tinha meus vícios, eu tinha minha forma de ver e de dirigir, né, que não era a forma correta. Tá entendendo, querido? Então, assim, é muito, muito importante que a gente entenda isso. A gente entender que nós temos muito prejuízo por praticarmos coisas de forma errada, porque aprendemos de forma errada. E aí eu disse na célula que um dos maiores prejuízos é o prejuízo do cristão, que aprende de forma errada. O cristão que aprende de forma errada, porque vai praticar de forma errada. O cristão que ele deveria fortalecer sua fé e ampliar sua fé com a palavra, mas quando ele aprende de forma errada, ele, além de não fortalecer a sua fé, ele limita a sua fé. Por quê? Porque ele aprendeu de uma forma errada, pratica de uma forma errada, e a sua fé está dentro daquele limite que ele colocou, dentro do erro que ele está praticando na sua vida. Uau, isso é muito forte, querido. Por quê? Porque a nossa fé tem que ser expandida, né? Mas, quando nós aprendemos de forma errada, a gente acaba limitando essa fé, né? E aí eu usei Mateus 17:20. O que diz Mateus 17:20? Eu primeiro li, deixei eles falar, conversar a respeito, e foi interessante, porque Mateus 17:20 Jesus diz: por causa da sua incredulidade, porque em verdade se você diz que estiver fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então a gente trabalhou a ideia e eles comentaram: é verdade, se a gente tiver a fé, a nossa fé é muito pequenininha, eu acho que a nossa fé é muito pequenininha, porque Jesus falou, se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda, a gente consegue mover os montes, então a nossa fé eu acho que é muito pequenininha. E aí eles foram comentando mais ou menos nesse sentido. E aí eu disse para eles: pois é, eu acho que nós chegamos a conclusões interessantes, né, mas com a premissa errada. Qual é a premissa? Nós erramos. Quando que a gente errou? A gente errou quando a gente disse que
Jesus disse se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda. Ele não disse isso. Ele não disse se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda. Ele não estava falando de tamanho. Ele disse se a sua fé for como um grão de mostarda. Eu expliquei para eles que depois, numa parábola, a gente olha a parábola de Mateus capítulo 13 e a gente chega ali ele falando sobre o reino de Deus. E o reino de Deus é como a mostarda, o grão de mostarda, que é uma das menores sementes que tem, mas que quando ela cresce se torna uma das maiores hortaliças. Meu Deus, de modo que as aves vêm e se aninham nela. Ele quis dizer, a sua fé pode iniciar muito pequenininha, mas ela vai crescer e vai se tornar numa grande estrutura, aonde outros podem vir e se apoiar nela. Foi isso que Jesus disse. A nossa fé pode ser pequena no início, mas ela vai crescer. E quando ela crescer, ela será uma grande estrutura, de modo que outras pessoas vão vir e se aninhar nela, vão se apoiar nela, porque vão enxergar a fé que você tem. E as pessoas vão olhar para a sua fé e falar assim, eu quero ter essa fé. Amém, queridos? Amém? Então eu trabalhei com ele essa ideia de que Jesus não disse a nossa fé é do tamanho, mas a nossa fé é como, né? Então eu defendo muito essa ideia, por quê? Porque a Bíblia diz que se tiverdes toda a fé, né? 1 Coríntios 13, se você tiver toda a fé ao ponto de transportar montes, né? Então está dizendo que precisa de toda a fé para transportar os montes, né? E aí o interessante, mas peraí, precisa de toda a fé para transportar os montes. E Jesus falou que a fé do tamanho do grão de mostarda, então toda a fé seria pequenininha. Você parou para pensar isso? Se com toda a fé eu transporto os montes, se a fé foi do tamanho do grão de mostarda, eu transporto os montes, então estou dizendo que a minha fé pequenininha é toda a fé. E se ela for pequenininha, transporta os montes sendo toda a fé. Não. Mas ela vai crescer ao ponto de realizar grandes coisas. Amém, querido? Então, olha aqui, isso é muito, muito importante. Judas, que não tem capítulo, Judas, o penúltimo livro da Bíblia, tá antes de Apocalipse, o irmão de Jesus, Judas escreve, e ele diz o seguinte, no versículo 3, ele diz, e eu exortando a batalhar pela fé que de uma vez por toda foi dado aos santos. Ou seja, então a fé foi nos dada de uma vez por todas, né? Como um filho que é nos dado. Eu postei uma foto com meus filhos e muitas pessoas estavam dizendo, parece muito com você, bispo, né? Parece muito, né? O Fernando, infelizmente nós perdemos ele em 2001, né? Num acidente, né? E lindo, maravilhoso. Então ele era muito parecido comigo mesmo, né? Então você olha para o adulto e olha para a criança e muitas vezes a gente brinca, né? É uma miniatura sua, de fato, é uma miniatura nossa, né? E esse era o conceito de Deus. Quando ele criou o homem, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, que nós pudéssemos ser como miniatura de Deus, né? A gente olhar para o homem e enxergar Deus nele. O homem distorceu tudo isso e precisou vir Jesus, o segundo Adão, para consertar. Então, aí, olha aqui, é muito, muito importante isso, que a gente possa entender que quando a criança está pequenininha, ela tem a essência, ela tem o potencial daquela pessoa grande, do seu pai. A criança tem, quando você olha aquela criança pequenininha, o mini adulto, né? E você olha para a criança, olha para o filho, olha para o pai, você enxerga, né, as qualidades do pai no filho. Às vezes enxerga também os defeitos do pai no filho, né? Mas as qualidades, você enxerga o potencial. Você olha para a criança e fala, uau, tá muito parecido com o pai. E aí os aspectos, a forma de agir, às vezes, enfim, né? Mas tem coisas que a criança não faz, de jeito nenhum, e o que o pai faz. A pessoa pode ter um brinquedo, um carrinho que ela dirige, mas ela não pode dirigir um carro grande. É só o pai que pode dirigir um carro grande. Por quê? Porque ela não tem porque ela não cresceu o suficiente para isso. Ela não chegou na maturidade para isso. Ela não pode trabalhar ainda. Tem as leis que protegem a criança, então ela não pode trabalhar. Por quê? Porque ela não tem consciência exata das coisas, não tem consciência ainda exatamente do peso, do perigo. Ela tem uma série de coisas que ela tem que aprender, né? Então, ao longo da vida, ela vai se estruturando. Ela é criança, ela é adolescente, ela é jovem, ela é adulto, ela é velha. Generaliza que existe um tempo certo para que algumas coisas sejam alcançadas. Então, é muito importante que a gente entenda que a nossa fé, ela quando chega, ela pode ser pequena no começo. Por quê? Porque nós estamos ainda reconhecendo o território. Nós nascemos de novo, nós somos uma criança. Então a gente vai aqui aprendendo novas coisas, aprendendo uma nova forma de enxergar, aprendendo a enxergar esse universo da fé. Eu vivo, mas eu vivo pela fé. É diferente o universo, nós estamos nos adaptando. Muitas vezes nós confundimos e ainda voltamos para o velho homem e agimos de forma errada, olhamos de forma errada, mas a vida que a gente recebeu é uma vida nova. E agora a gente tem que viver de uma forma nova, enxergar de uma forma nova, enxergar pela fé. E aí a gente vai entendendo isso. Então, o que é relevante
entender na nossa vida espiritual, na nossa vida em Cristo, porque Paulo disse, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. A gente precisa entender, primeiro, a fé foi dada de uma vez por todas. Judas, versículo 20. A fé foi dada de uma vez por todas. Não é dada todo dia, toda hora que a gente precisa. Eu quero uma fé para isso, quero uma fé para aquilo. Não. A fé foi nos dada de uma vez por todas. Segundo, a Bíblia diz que a nossa fé tem que ser como o grão de mostarda, não do tamanho, como o grão. Uma fé que cresce. Não, mas se eu tiver uma fé pequenininha. Não. Pedro teve uma grande fé, andou sobre as águas. Aí ele vacilou e Jesus falou para ele, homem de pequena fé. Então Jesus falou para Pedro que andou sobre as águas, homem de pequena fé. Uau, que coisa. Por quê? Porque a fé tem que crescer, amém? Ele vai ter que crescer, vai crescer. Então é o desejo de Deus que a nossa fé cresça, que a gente aprenda a trabalhar a nossa fé para que ela cresça. Né? Terceira coisa agora, a nossa fé, ela cresce quando ela ouve a palavra de Deus. A nossa fé, ela cresce quando nós ouvimos, recebemos a palavra de Deus. Né? A fé vem por ouvir a palavra. A necessidade da fé é a palavra de Deus. Amém, querido? A necessidade da fé é a palavra de Deus. E aí eu disse na célula, inclusive, os meninos, eu falei, se você precisasse trabalhar o dia inteiro, trabalhar na construção, forte, necessitando de bastante força, você ia comer um pratinho com um alface de manhã, né? Ou enfim, no almoço, seu almoço seria isso aí, uma folhinha de alface e tomate? Não, seria arroz, feijão, carne, seria macarrão, uma comida que traga o que? Força para aquela caminhada, força para enfrentar aquela situação. Então, da mesma forma, a nossa fé, ela precisa da palavra, que é a palavra que fortalece as nossas vidas, a palavra que fortalece a nossa fé, a palavra que faz a nossa fé crescer, expandir. Então, quando a gente recebe a palavra, a gente está pronto para vencer os desafios. Amém, querido? É a palavra de Deus que nos capacita a vencer os gigantes do dia a dia que nós enfrentamos. Amém, querido? Aí eu coloquei aqui uma coisa importante que está em 1 Timóteo 1, 18 e 19, que diz o seguinte: essa é a demonstração que eu faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que, firmado nelas, você combata o bom combate. Olha aqui. Mantendo a fé e a boa consciência. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Uau! Vieram a naufragar na fé. Então, a nossa fé tem que ser cuidada. Amém? Tem que ser cuidada, tem que ser guardada. Nós temos que guardar a nossa fé. Guardar o bom tesouro, aquilo que Deus colocou em nós, para que a gente possa, no dia a dia, estar de cabeça erguida diante dos obstáculos. Sabe, querido, nós estamos num mundo que no mundo nós temos aflição, não é isso que Jesus diz? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, por quê? Porque eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: nós estamos nessa terra e existem problemas, dificuldades que são inerentes à humanidade. Não é porque é crente, não é porque é espírita, não é porque é católico, não é porque é budista, não é porque não sei o quê. Não. A verdade é que a vida nos traz circunstâncias em que nós precisamos enfrentar. Né? E aí a gente precisa entender o seguinte: é a fé que nos leva a vencer nesse momento. É a fé que nos diferencia. É a fé que nós tanto pregamos que nesse momento tem que fazer a diferença. Amém, querido? E aí tem aquela questão da criança, né? Quando a gente é criança, a gente tem medo, né? A gente não caminha no escuro, a gente não vai de um lugar para o outro. Tem criança que faz xixi na cama porque não consegue ir no banheiro, de medo. Então não quer falar para os pais que está com medo, acaba fazendo xixi na cama, né? Mas ela tem medo de sair do quarto, ela tem medo de ir sozinha resolver, né? Quando a gente é criança. Quando a gente cresce, a gente deixa as coisas de criança, né? Quando a gente é bebê na fé, quando a gente é criança na fé, o que acontece? Tem muitas coisas que a gente não enfrenta. Por quê? Porque a gente é criança na fé ainda, a gente não entende muitas coisas, a gente tem medo de muita coisa. Mas quando a gente cresce em Deus, a gente pode vencer, a gente consegue entender a fé que nós aprendemos, nos ensinou, nos disciplinou, e a gente pode vencer agora, porque a gente tem a força, a capacidade, a gente tem luz de Deus, da palavra, e ela nos faz vencer no dia a dia. Amém, querido? Amém? Em dado momento, a fé que está em nós, ela opera de uma forma diferente, né? E aí, nesse momento, a gente está precisando agir daquela forma, porque precisa alcançar tal coisa. Então, para cada situação, uma manifestação diferente da fé. Amém? Então, primeiro, tem aquela fé da convicção. Eu sei em quem tenho crido, né? A fé da convicção. É a fé daquele homem que disse: Jesus, me dê uma palavra. Senhor, me dê uma palavra. O centurião romano,
né, que o meu servo será curado. Uau, meu Deus, que convicção. Jesus falou, eu nunca vi fé tamanha dessa em Jerusalém, né? Então, ele tinha uma convicção. Jesus me deu uma palavra para alcançar, né? Isso a gente não tem às vezes essa convicção, né? Que a gente pode, que a gente vai alcançar, né? Que Deus vai fazer, vai mover. Então a gente tem essa convicção muito importante em nós, né? Aquela mulher, não, se eu apenas tocar a veste de Jesus, eu serei curado. Então, quer dizer, tem momentos que Deus quer nos trazer a atuação dessa fé, da convicção, porque nós precisamos para aquele momento, para resolver alguma circunstância na nossa vida, né? Ela estava meio desencorajada pela circunstância, aí Jesus transforma, move a nossa fé, a gente ouve uma palavra, a gente ouve um ensino, ele trabalha a palavra dentro de nós e ela traz essa convicção, e a gente pode enfrentar aquela situação e vencer, amém? Depois nós temos a fé da ousadia, né? Naquele momento que a gente tem uma ousadia, né? A gente não tem só convicção da palavra, mas a gente tem ousadia, a gente age, a gente vai, casado, né? A gente vai falar para Jesus, Jesus, faz com que eu caminhe sobre as águas, fala para eu ir até você agora, Jesus, né? E a gente, quer dizer, a gente desafia Deus, ao invés de Deus desafiar a gente desafia Deus. Então, se o Senhor é Deus, então que isso aconteça, né? E a gente tem aquela coisa ousada que é muito importante na nossa vida. Então tem momentos que Deus vai fazer com que essa fé seja ativada para que a gente possa vencer, amém? Para que a gente possa alcançar, talvez uma situação familiar que você esteja vivendo, uma situação financeira, e você fala, como é que eu vou sair? Aí vem aquela força, por uma ousadia, e você toma uma decisão na sua família, toma uma decisão no campo financeiro, toma uma decisão no campo profissional, e aí Deus move, Deus faz, e a resposta vem. Às vezes precisa comprar alguma coisa, às vezes precisa, né, investir em alguma coisa, e aí vem a ousadia. Deus dá uma fé ousada para que você possa alcançar aquilo que você precisa. Amém, querido? E aí tem a fé da perseverança. A fé da perseverança é muito importante. Momentos em que Deus te dá uma fé que não tem a ver necessariamente com essa ousadia que vai, que enfrenta, que não sei o que é hoje, não. Mas é uma fé que supera a questão do tempo. É uma fé que vai rompendo a questão do tempo. Enquanto que muitos podem dizer, você tem fé, mas não aconteceu isso na sua vida ainda. Não, Deus está olhando e está falando assim, você tem fé e você está perseverando. Enquanto muitos desistiram, enquanto muitos já não acreditam mais, enquanto muitos já abandonaram o barco, enquanto muitos já penduraram a chuteira, você continua vivendo, você continua firme, você continua crendo na promessa. Enquanto muitos disseram, não, Deus não quer isso na minha vida, acabou o assunto, você continua firme. Assim como Abraão permaneceu firme, né? Teve dificuldade, teve luta, veio a questão de Ismael ao lugar de Isaac, né? Mas ele continuou firme, continuou crendo, e no momento certo, Isaac chegou, a bênção chegou, o milagre chegou, amém, querido? Então, às vezes, tem muita situação, muita luta que você está vivendo, e você fala, eu acho que eu vou desistir, não dá mais para mim não. Então, ora a Deus, ora e leia a palavra, alimento da fé, oração e leitura da palavra. Ora e lê a palavra. Por quê? Porque quando você orar e quando você lê a palavra, vai vir a resposta de Deus. Se Deus quer que você desista, Deus vai dizer para você, desista. Isso não é para você, você está batendo errado muitas vezes nessa porta, ela não vai se abrir. Agora, se Deus está contigo, querido, e se Deus tem essa promessa para você, independente das circunstâncias, independente das situações, independente das críticas de um lado, independente das desistências de outro lado, você vai permanecer naquilo que Deus te instruiu para fazer. Amém, querido? E você vai ficar firme, vai ter perseverança, em nome de Jesus, amém? É aquela solução que parece que nunca chega, aquele milagre que parece que nunca chega, você vai permanecer firme e no momento certo Deus vai enviar, em nome de Jesus, você vai alcançar o milagre que você está buscando, em nome de Jesus, amém? Então é muito importante que você tenha essa certeza que Deus age através da fé, de trazendo em algum momento a convicção necessária para aquela situação, trazendo ousadia para outras, trazendo perseveranças para outras. O mais importante é que essa fé está operando e o milagre vai chegar em nome do Senhor Jesus, amém? Então eu quero que você receba essa palavra hoje em nome de Jesus. Eu queria falar porque é muito importante essa questão da fé na vida do cristão, sabe, querido? A gente tem tanta coisa, a gente tem desafios, a gente tem sonhos, a gente tem projetos, né? A gente tem responsabilidades, né? Com a família, com a questão financeira, no dia a dia, né? Com a questão da vida mesmo, com o ministério, né? Como você suprir aqueles que necessitam de uma palavra, com os sonhos de Deus na sua vida, enfim. Nós temos tantas coisas e para isso nós precisamos de fé. Porque Paulo disse, o justo vive pela fé. Porque Paulo disse, a vida que eu vivo hoje eu vivo pela fé. Porque Paulo disse, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então a fé é muito importante. E a gente não pode perder de vista isso. Amém? A base da vida do cristão é a fé. Por isso que é chamado de crente. O crente, por quê? Porque o crente crê. Porque o crente tem fé. Então se eu tenho fé,
eu vou guardar essa fé, eu vou trabalhar essa fé, eu vou alimentar essa fé, eu vou cuidar dessa fé, para que ela me dê resultados segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, amém? Eu quero orar em nome de Jesus para que você possa ter o entendimento dessa palavra, receber o entendimento da fé e possa alimentar uma vez mais. Se você não tiver fé, receba hoje em nome de Jesus, porque a palavra está te trazendo isso em nome de Jesus, amém? E se você já tem fé, porque você recebeu a palavra, né? Você recebeu a Jesus, e Jesus veio a você, e você tem uma vida agora por fé, segundo Paulo diz. Então agora em nome de Jesus, vamos alimentar essa fé através da oração também, amém? Vamos orar. Pai, eu coloco na Tua presença agora nossas vidas, quero colocar cada um de nós, nossos casamentos, família, ministério, projetos. Deus, em nome de Jesus, quero colocar o campo financeiro, o campo físico, Senhor, em nome de Jesus, campo emocional, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar olhando, ó Deus, em todo esse universo em que somos cada um de nós. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa estar operando agora, e que o Senhor possa trazer sobre nós essa palavra. Quero declarar em nome de Jesus que cada um de nós que agora está participando desse momento, ouvindo essa palavra e fazendo essa oração, em nome de Jesus, vai batalhar pela sua fé, vai batalhar por aquilo que recebeu. Senhor, talvez ache a minha fé é pequena, vai batalhar para que a sua fé cresça, em nome de Jesus. Talvez ache a minha fé está de um bom tamanho, então vai exercitar e praticar essa fé, em nome de Jesus, vai colocar essa fé em ação, trazendo ousadia, trazendo convicção, trazendo perseverança, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor possa estar operando agora sobre cada um. Senhor, talvez alguns estão precisando de fé agora, Deus, para receber milagre financeiro. Em nome de Jesus, que o Senhor possa enviar agora a força do Senhor, da Tua palavra, para fortalecer essa fé e para impulsioná-la, para que ela possa crer no milagre financeiro e que essa pessoa possa receber em nome do Senhor Jesus. Talvez alguns estão precisando receber um milagre no campo físico, talvez tem doença. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa enviar o Teu poder agora em nome de Jesus, que a fé dessa pessoa seja fortalecida e que a fé dela possa salvá-la agora, que ela possa receber o milagre em nome do Senhor Jesus. Pai, onde estão precisando, ó Deus, de uma resposta no campo familiar, Deus, no campo conjugal, em nome de Deus, no casamento, na família, marido com mulher, pais com filhos. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que ama a família. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor possa enviar força agora, ó Deus, em nome de Jesus, nessa fé, e que essa fé fortalecida receba o milagre em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa trazer a resposta da oração, que agora está fortalecida por essa palavra, e que agora a fé tem força suficiente para receber o milagre em nome de Jesus. Que ela possa receber agora o milagre em nome de Jesus. Alguns estão precisando fechar alguns negócios, precisando comprar uma casa, comprar um carro. Senhor, em nome de Jesus, tem algumas pessoas precisando vender algumas coisas que estão em sua posse, que ela precisa fazer dinheiro. Em nome de Jesus, quero declarar agora, em nome de Jesus, que a nossa fé está sendo fortalecida para que possamos alcançar aquilo que nós necessitamos em nome do Senhor Jesus. Opera com o Teu poder, alcance a todos agora, segundo essa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe muito, muito, muito. Recebe essa palavra, pratique essa palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe. Como é bom ouvir a palavra de Deus e saber que ela está nos alimentando, saber que Deus está vivo e que Ele fala conosco, amém? É muito gostoso e é muito importante termos esse tempo de estarmos na presença dEle, de nos conectarmos como família, como irmãos, né, na presença do nosso Pai. É bênção pura, amém? Eu quero te fazer um convite agora para que você possa, né, colocar algum parente, alguém que necessita de uma bênção do Senhor. Nós vamos entregar essa semana nas mãos do nosso Pai, nós vamos agradecê-lo, mas eu queria que você colocasse um familiar teu que você sabe que necessita também de um milagre, de um toque do Senhor. Coloque agora essa pessoa na presença de Deus e vamos orar, amém? Senhor Jesus, nós te louvamos por este culto tremendo. Obrigado pelo culto da família, obrigado pela Sara Nossa Terra de Boston, obrigado, Deus, porque nós temos, ó Pai, a oportunidade de te ouvir, de falar, ó Deus, contigo, Deus, e de receber, ó Deus, a tua palavra que vem nos marcar, ó Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos
Intercedemos, Deus, agora pelos nossos familiares, aqueles que necessitam, Senhor, de uma resposta Tua. Que o Senhor possa, Deus, estar indo de encontro a cada um deles. Que eles possam, Senhor, receber de Ti o milagre que eles tanto buscam, Pai. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te agradecemos por este tempo. Nós queremos declarar uma semana de milagres, uma semana de respostas, uma semana de bênçãos sobre a vida dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? E para fechar, diga comigo aquela frase que nós dizemos todo final de culto e que abençoa muitas pessoas, amém? Fala comigo aí. Vá para a melhor semana da tua vida em nome de Jesus. Nos vemos. Um beijo.